Boa tarde a todos que estão acompanhando o podcast Entre Salas e aqui hoje presente. Estamos aqui com a Aldênia Carvalho, secretária de Educação da cidade de Felizlândia. Também estou aqui com o meu colega Antônio Gabriel, o nosso segundo apresentador. Boa tarde a todos. Aldênia, como é que a senhora está? A senhora está bem? Tudo bem, Como é que boa foi a tarde. viagem? Foi bem, tranquila? fomos bem. Que bom. Então, Aldênia, a gente quer primeiramente aqui trabalhar com a senhora o início na sua área da educação na prefeitura. O que foi que te motivou a trabalhar nessa área? Bom, meu início, né? Eu trabalhava morava numa zona rural. Eu fazia cachaça, eu fazia rapadura, eu fazia biscoito. Então eu comecei minha vida em feira. E tinha meus 6 filhos. E lá, há muito tempo atrás, o ensino, o sexto ou nono ano, ele era à noite. Não existia de manhã, igual vocês têm oportunidade hoje. Uhum. E meu filho, de 11, eu tinha parado de estudar para casar. Meu filho, de 11 anos, ele começou a estudar e chorava muito. E eu tinha parado de estudar, né? E voltei por ele. Estudei, terminei meu magistério, depois eu fiz uma faculdade e hoje estou aí na área de educação, onde comecei. Uhum. Então, a gente pesquisou mais, descobrimos sobre você, né? E a gente gostaria de saber como foi ser professora, diretora A senhora já escolar. chegou a ser professor, deu aula? Sim, vou contar essa história, Desculpa. né? Que tem alunos aqui que os pais foram os meus alunos. Tudo que eu aprendi dentro da educação foi em São José do Buriti. Foi minha vida educacional, de educadora, foi em São José do Buriti. Minha vida de direção de escola, minha vida de líder. Líder, eu comecei em São José do Buriti. Em 2007, eu vim trabalhar em São José do Buriti. Hoje, eu falo com muito carinho o amor que eu tenho por isso aqui. Eu nasci aqui, trabalhei aqui 11 anos, aprendi a liderança aqui, aprendi a trabalhar na secretaria aqui, aprendi a lidar com projetos. Eu fui a primeira do projeto de tempo integral, primeira professora, que logo quando o governo lançou o projeto de tempo integral, eu fui a primeira professora aqui em São José do Buriti. Eu tive conhecimento dessas pousadas, eu andava, aí eu fui liderança do posto de saúde, do cemitério, liderança dos pescadores. Tudo que eu sou hoje, o que eu aprendi, foi aqui em São José do Buriti. 11 anos da minha vida eu aprendi aqui. Profissional, como pessoa, como liderar, como ser humano. Dentro da educação, tudo comecei aqui. Bom, a senhora já foi diretora, não foi? Já aqui. Aproveitando o embalo, como é que foi, tipo assim, o que a senhora pensou, o que as pessoas te disseram de você ter falado assim, agora vamos passar para outra etapa, vamos avançar a etapa, agora eu quero ser diretora, agora eu quero procurar mais desafios. Como é que foi? Na verdade, eu nunca Retorno. procurei esse desafio. E eles foram impostos para mim, nas minhas condições. Né? Eu estava trabalhando como professora, aí veio, aí você vai ser diretora, e eu, tudo bem, né? Eu vou conseguir. E eu fui por impulso. Tudo na minha vida, tudo que eu sou hoje, o que eu faço hoje, é devido às condições. Eu gosto de desafio. Cada dia, tudo na minha vida é desafio. E eu gosto, eu me sinto bem com os desafios. Então na verdade, a minha vida toda foi devido aos... Eu tinha que ir. E eu vou. Todos os desafios que tem para mim, eu vou. Eu sei que eu consigo.
mesmo que me desanime, mesmo com as dificuldades, mas eu agarro uma chancezinha ali e vou. Falando em desafio, qual foi o desafio, por mais que você já tenha vencido ele, qual foi o desafio que você olhou assim, nossa, esse é complicado? O maior desafio meu, eu acho que profissional, pessoal, eu tive há um tempo atrás que eu tive que conviver com doença. Esse foi um desafio. Eu tive que conviver com doença e trabalhar, cuidar de filho, cuidar de família e trabalhar. Mas eu consegui. Agora, desafio profissional hoje dentro da educação que eu tenho, familiar. É o maior desafio meu, são as famílias. Aproveitando o embalo aí do Kellington, né? Quais foram os desafios, as diferenças que a senhora enfrentou em cada profissão que a senhora teve, como diretora, como professora e Fazedeira de agora rapadura, né? como secretária de educação também, desde o início. Qual o maior desafio, né? O maior desafio desses tempo todo, desse longo desses anos meu, quando eu entrei na educação, eu não achei que eu ia ter um desafio maior, porque hoje eu me sinto uma pessoa humana, uma pessoa que antes de tudo que eu faço, eu vejo o ser humano, eu penso nele. Então eu não tenho desafio. Se eu penso nele, eu consigo sair bem nas minhas dificuldades. Então, o desafio meu hoje, né? Eu consigo lidar com eles porque eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa humana. E hoje, no século que nós estamos e no mundo que nós estamos, a gente tem que viver muito este lado. O lado do ser humano, o lado humano nosso. Assim a gente consegue qualquer desafio, enfrentar qualquer desafio. Sabendo que você gosta desses desafios aí, vence a maioria dos desafios, olhando hoje para a educação, não só no município, mas como no Brasil, o que é mais urgente para melhorar a educação brasileira? E, na sua visão, o que mais impacta na qualidade de ensino e o que realmente faz diferença dentro de sala de aula e o que as escolas deveriam priorizar hoje? O maior desafio na educação hoje, todo o Brasil, né, é a educação inclusiva, tá? O que eles entenderam? Eles entenderam que ia colocar, né, nossos alunos na escola regular, mas não pensaram no espaço físico e nem pensaram nessa capacitação do profissional. Então, o maior desafio nosso é a educação inclusiva. Outra pergunta. A próxima pergunta: o que realmente faz diferença dentro de uma sala de aula? O que faz diferença numa sala de aula? Eu vou responder como professora. Tá? Uhum. Uma sala de aula, para um professor conduzir bem as suas aulas, primeiramente, ele tem que estar bem mentalmente. Nós estamos com muitos problemas da saúde mental hoje do nosso profissional. E um dos desafios meu, quanto secretária de Educação, é estar cuidando dos nossos profissionais, cuidando do nosso professor. Se o meu professor estiver bem, a aula dele ele vai conduzir muito bem, onde o aluno vai estar bem, o aluno vai ter facilidade de aprendizado. Né? E eu falo muito isso para um aluno aprender. O que precisa para um aluno aprender? Estar bem, estar feliz. Se ele está feliz numa sala de aula e está bem, ele aprende qualquer conteúdo. Hoje, a coisa mais importante, hoje, o maior desafio nosso, que eu mais trabalho hoje dentro da educação, é em que os nossos alunos fiquem bem e que os nossos professores estejam bem. Isso é importante. O resto, tudo acontece. O aluno vai aprender, o professor vai sair bem, o aluno vai ficar feliz. Isso
que é importante. Bom, já que a gente está falando muito sobre escola, sobre, né, como a senhora passou, sobre os alunos, o que a senhora acha que a escola deveria priorizar hoje em dia? O que a escola deve priorizar? É tudo isso que eu acabei de falar. A escola, ela não tem que preocupar com o conteúdo e o aluno tirar 10. O que uma escola tem que priorizar? Em receber seus alunos bem, em procurar que os seus alunos estejam bem, que os seus profissionais estejam bem. Só isso que ela tem que priorizar. Agora, o conteúdo, a disciplina, isso é muito fácil de lidar. Hoje nós estamos lidando aí com essa dificuldade. Só isso. Antes o menino aprendia mais que hoje. Não. Antes as famílias ficavam em casa, dava mais amor. Então, o que a gente precisa? Amor. Os professores dar amor aos seus alunos, né? Que eles procuram na escola também. Respeito. Principalmente respeito aos profissionais. Os professores, os diretores, toda a equipe de uma escola merece respeito. E eles respeitar seus alunos. Só isso. Hoje a gente não preocupa. Vocês estão com muita facilidade aí, a informática está aí, o mundo está bem, né, avançado. Vocês pesquisam, né? Se o professor não conseguiu passar, vocês vão lá, não deu tempo, vocês pesquisam, vocês aprendem fácil. Agora, se entra numa escola, se o professor estar bem, te recebe bem, a educação nossa é de qualidade. E hoje, dentro da educação, eu peço muito aos pais, não preocupa com a nota do aluno, preocupa em seu filho estar feliz. Só isso. O mundo que nós estamos vivendo hoje, o século que nós estamos hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós tivemos uma pandemia aí que nos ensinou muito. Que a gente precisa, tudo que a gente vai fazer, estudar, brincar, trabalhar, estar bem. Só isso que basta. A senhora falando aí sobre saúde dos alunos, ali, respeito com o profissional. Nós aqui da estadual, a gente tem, não sei se é no município também, a gente tem provas avaliativas do governo. O que a senhora tem a dizer a respeito sobre a pressão dessas provas, IDEP, SAEB? Essas provas, né, do IDEB, que é uma prova, né, para avaliar o ensino, né, em todo o Brasil. Eu acho que essas provas, na verdade, elas não é meio assim desnecessária. Por quê? É necessária e não é, porque precisa de saber o nível de aprendizado de cada cidade, dentro da cidade dentro do estado, o estado dentro do país, né? Só que eu acho que a maneira que coloca para vocês que estão um pouco assustados. Vocês não têm que assustar com essas provas, não. De jeito nenhum. A maneira que ela vem, talvez vocês acham que é uma pressão. Mas não é. Ela não é uma pressão. Às vezes o aluno tem condição de sair muito melhor na prova, mas assusta com ela. É porque ela é importante devido às verbas, ela é importante medir o nível para ver como que está a escola São José do Buriti a nível de Minas Gerais, a nível do Brasil. Para quê? Para que nós, professores, a gente vai estudar ali aonde que nós falhamos. Onde que nós falhamos para que esse nível aumente. E vocês devem fazer elas tranquilos, sem pressão. Hoje, dentro da escola, que no começo da minha fala, que eu falei com vocês que tudo depende da maneira que se coloque para vocês, né? Então, que essas provas venham para vocês leve. É uma prova qualquer. Não precisa de pressão. É uma prova qualquer. Simplesmente para melhorar o ensino seus. Nós, professores, estamos corrigindo onde nós erramos. O que nós devemos fazer para melhorar o estudo de vocês. Tudo hoje, estou como secretária de Educação,
O meu objetivo é o aluno. Se precisa dessa prova para ver onde que nós temos que melhorar, que vamos fazer as provas tranquilo. Vocês não precisam de preocupar que é uma pressão. Agora, nós gostaríamos de saber um pouco sobre o nível de exigência motiva os alunos. O que a senhora acha? Como a senhora tinha dito, né, anteriormente. Que motiva os alunos a exigência? Pressão. Pressionar o aluno ali vai motivar ele. Toda hora. A pressão é da, igual eu falei com vocês. Eu fui professora há anos e anos, e a minha maneira dessa pressão tem hora que precisa. Por quê? Vocês estão ainda muito jovens, não tem aquela maturidade ainda que assim que a gente, que é professor tem, que às vezes brinca muito, né? E todo aluno adora o professor que dá pressão, adora o professor que chama atenção. Porque o professor que preocupa, o professor que é exigente, o professor que busca coisas melhores para você, o professor que chama atenção, ele é um bom professor. Porque ele quer ver o aluno dele bem. Ele é um bom professor. Pensando agora no desenvolvimento dos alunos, você acha que todo aluno tem a chance ali de chegar alto? Quando eu falo todo, eu coloco ali no meio aqueles que não têm interesse, aqueles que têm, aqueles que não têm, aqueles no geral. Sim, claro que sim. Essa é é meu exemplo. É o meu exemplo de vida. Eu não pegava no lápis mais de 30 anos, só fazendo cachaça, cortando cana, fazendo carvão. De repente, com 42 anos, eu voltei a fazer uma faculdade. Eu tive chance, eu passei no vestibular, eu fiquei bem classificada. Então, todo aluno tem chance de aprender. Todo. E aprende. Depende, eu já falei com vocês, depende muito como conduzir as aulas, depende não só do aluno. Eu estou vivendo, convivendo com isso em cada sala lá em Felizlândia, cada escola. Às vezes, culpa muito o aluno. Não. A gente tem que ver como que aquela aula foi ministrada, como que foi aquela aula para aquele aluno. Todo aluno tem o mesmo direito e o dever de aprender e aprende. Só depende muito do profissional também, não só do aluno. Porque às vezes você tem mais dificuldade, às vezes você tem mais facilidade, não quer dizer que não vá aprender. Sim, todos aprendem, têm o direito de aprender e aprende. Na visão da senhora, como a escola pode ajudar o aluno a se desenvolver hoje em dia? Tá. Eu sempre falei com vocês aqui no respeito, no amor, né? A escola, a gente trabalha muito com isso, com respeito, com amor. Como que a gente pode estar ajudando o aluno? Respeitando e ser digno ao seu salário. O professor, o diretor, a secretária de educação, né? Todos os profissionais, toda a equipe da escola, que a gente vai ajudar este aluno. A gente faça o nosso dever para que vocês, primeiro a gente faça o nosso dever e vocês vão cumprir suas obrigações, seus deveres. Pode ter certeza que sai bem. Na sua visão de ver, agora que a gente está entrando numa época de muita tecnologia, como você disse anteriormente, hoje com o surgimento das IAs, ChatGPT, Gemini, Cloud, você acha que isso atrapalha ou ajuda o aluno? Os alunos estão deixando de pensar? Isso está sendo uma forma mais fácil de cola em provas, por mais que às vezes é proibido o celular em sala, a não ser como uso pedagógico, né? Mas tem alguém que fura a regra ali. Eu acho que tudo tem um limite, tem a dosagem certa, né? O aluno não tem que copiar mais nada. Sim. O aluno não tem que ler. Sim.
muita coisa e também ajuda. Ajuda nas pesquisas. Eu falei no início, né, da entrevista com vocês aí que hoje a facilidade está muito grande, né, que o aluno vai lá, pesquisa, mas a escola, né, a gente não pode, a gente tem que fazer uma mediação aí, né? Não é só ficar nas coisas das informáticas, nas coisas modernas, não. Então, tudo tem um limite que dá certo. Como a escola pode ajudar além do conteúdo, mas, tipo assim, com o crescimento pessoal do estudante? Não só dentro da área ali do... Tipo assim, o incentivo como o projeto de vida. Sim. Tá, o incentivo do projeto de vida, e como a escola pode estar ajudando um aluno a crescer, né? Eu também, a minha fala sempre, como? A gente está numa sala de aula, tem um aluno lá que ele não é 10, né? Ele tirou 2, ele tirou 3, mas ele é um aluno que ele sai bem na sociedade. Ele tem uma esperteza que ele sai até melhor do que ganha 10. Se ele for uma pessoa que é dedicada, que tem compromisso, como que a escola vai ajudar? Dando todo o apoio. Eu vou trabalhar, eu não vou ser médico, eu não vou ser dentista. E daí, eu vou terminar meu ensino médio para eu tirar uma carteira, beleza. Eu vou ser um tratorista, eu vou ser um caminhoneiro. Então, a escola, projeto de vida, como que uma escola ajuda no projeto de vida? É isso aí, estar bem, viver bem, seja qual profissional que for, que esteja bem. Bom, aproveitando que a gente falou sobre projeto de vida, né? Como a gente pode motivar os alunos que estão desinteressados no estudo ou não sabem o que querem ser ainda, essas coisas? Isso também é um desafio que a gente enfrenta dentro da educação, né? Os professores fazem de tudo. Tem uns, a gente não consegue o 100%. Só, eu tive uma fala com um aluno que largou a escola no 3º ano do ensino médio. Eu chamei e falei, hoje você largou, mas você vai entender um dia a fala que eu te falei, que você vai precisar da escola. Agora, caminhando para o final do nosso podcast, o pessoal ali, o coordenador, a gente junto, a gente veio tratar um assunto que seria o ápice da educação aqui em Felizlândia, que é o ensino superior. Existe algum estudo de viabilidade ou de negociação em andamento para atrair polos de universidades públicas ou privadas ou instituições técnicas para o município, por exemplo, IF Sudeste, IF Instituto Federal? E também você poderia dizer para a gente qual seria a melhor, a IF ou a IF Sudeste? Deixa eu te falar uma coisa. Sexta-feira agora eu tive uma reunião, né? Fiquei assim louca para me estar arranjando um espaço sobre um curso técnico. Porque a faculdade é uma coisa que não é assim para trazer para o município. Um curso superior para o município. Eu acredito em cursos técnicos para o município. Que é a coisa que não sonhar muito alto, sabe? Podemos sonhar. Mas o curso técnico, eu tive sexta-feira, da Trilha de Sucesso, já viram que é do governo federal, e teve uma faculdade que já me procurou sexta-feira, que é Império, bem sucedida, só concurso, inclusive, tem um de psicultura, só cursos, além de cursos bons, além disso, ainda paga o aluno para estudar. Oxi! Eu não conversei com a prefeita ainda, porque eu pedi ele um tempo, porque eu preciso de arranjar um laboratório, uma sala para montar um laboratório, sala para... Eu preciso de espaço. Né? Acredito que eu falei com eles, que ano que vem haveria essa possibilidade. Por quê? Que a gente ia ter um espaço. Mas
a gente tem que ir né, aos poucos. Um degrau de cada vez, né? Eu sou educadora, quero muito curso superior, mas é uma coisa que a gente tem que estudar muito, porque Felizlândia é um lugar pequeno. E eu não sei se vocês já perceberam também, né? Que eu sou uma pessoa que ajudo muito a escola. Eu estou bem, né? Agora, falar com vocês qual que deve, qual que não deve, eu acho que é uma coisa assim, que vocês devem escolher, não é isso a pergunta? Isso. Qual que vocês devem escolher? Sim. Repete, por favor, qual que vocês devem escolher? A Instituto Nossa. Federal ou Instituto Federal Sudeste? Que tem uma diferençazinha, é porque um vai trabalhar a área técnica e a outra já vai trabalhar a formação superior. Eu já vou para a área técnica, eu tenho meus filhos todos como técnico, que é onde a área técnica, deixa eu te falar por quê. Não, eu falo porque eu tenho, meus filhos estão onde estão hoje, porque eles têm o técnico. E é só emprego que é maior do que o salário quem tem o superior. Então, às vezes, eu estou falando isso para vocês, estou vendo fazer. O que acontece? Você começa no técnico. Depois você faz o superior, onde que meus filhos fizeram. Primeiro, técnico. E o que fez superior, nem deixou. Não deixou o técnico, o salário é bem menor do que o técnico, é maior que o superior. Muito interessante, vi com o projeto de vida, até um bom caminhamento para aqui agora. Então, muito obrigado pela sua participação, a gente está ficando com o horário meio curto. Eu vou deixar para o Antônio encerrar aí pra gente. Bom, a gente quer te agradecer, né, pela participação da senhora, por a senhora estar aqui com a gente, se deslocar da sua cidade, vir até aqui no sol quente, né, e se disponibilizar pra gente tirar esse dia pra estar aqui com a gente hoje. E por último momento, uma mensagem final para quem for assistir de casa, pro pessoal aqui presente. Vou falar na área de educação. Né? Seja um bom ser humano. Antes de ser qualquer coisa, antes de seguir qualquer profissão, seja um bom ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui presentes, aos que assistiram o podcast Entre Salas e até a próxima.